Temos aqui a participação agora da Ticiana Rolim. Seja bem-vinda, Ticiana. A Ticiana, né, que assim, eu já participei de duas palestras dela, e assim, nas duas palestras que eu estive, né, assim, todas as duas eu fiquei muito impressionado, muito impactado pela mensagem que ela traz, né. A Ticiana, né, apresentando para vocês, ela é empresária, é líder pelo seu trabalho de responsabilidade social no setor privado, é formada em administração de empresas e tem MBA em gestão de negócios pelo IBMEC, é diretora de Gente e Impacto Social da Serrolim Engenharia. A Ticiana, né, ela atua como conselheira da Edisca, do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza e do negócio de impacto Acreditar Microcrédito, sendo ainda diretora do LID Solidariedade do Ceará. Não sei se vocês perceberam, mas acho que o dia dela deve ser uns 38 horas, pelo menos. Né? Ela, sem dúvida, ela impressiona pelo dinamismo, e ela tem um projeto muito bacana, que é um projeto Somos Um. Com certeza ela vai abordar aqui esse assunto, que para nós economistas assim, é um tema assim, muito importante a gente tá, né, assim, a par, contribuir, né, e levar políticas públicas ainda que complementem todas essas ações que estão sendo realizadas. A Ticiana, então, vai ter como tema, né, a responsabilidade social do setor privado e negócios de impacto social. Ticiana, você tem 15 minutos, tá? A palavra está com você. Obrigada, Alisson. Boa noite a todos. Boa noite aos meus colegas. Eu quero pedir desculpa pelo meu atraso. Eu tive um probleminha aqui de acesso, eu não estava conseguindo entrar mesmo. Entrei bem na hora, pelo que eu entendi aqui. Então, obrigada pelas suas palavras. É um desafio ter só 15 minutos para falar desse tema que é tão instigante e empolgante para mim. Mas eu vou tentar resumir aqui, como o Rodrigo falou, falar alguns pontos. A gente não vai conseguir se aprofundar em 15 minutos, mas eu deixando também dicas de livro, acho que as pessoas podem ir pesquisar mais sobre o tema. Eu vou deixar as dicas no final. Então, gente, eu sou uma pessoa muito inquieta, gosto muito de ler e não sou muito conformada com algumas situações. Então, eu busco fazer a diferença no lugar onde eu me enquadro, me estou hoje. E eu comecei, há 4 anos atrás, a estudar sobre o modelo econômico que a gente tem hoje, sobre desigualdade social, e me deparei com milhões de questões, as quais eu vou colocar aqui para vocês por exemplo, um número, para ver assim, qual a resposta para isso. Como é que a gente vai fazer isso? Que é, por exemplo, o último livro do Muhammad Yunus, vocês são todos economistas, devem conhecer o professor Yunus, de Bangladesh, criador do microcrédito e ganhou o Prêmio Nobel da Paz, inclusive. O último livro dele chama A World of Three Zeros, que é o mundo dos 3 zeros, que é zero pobreza, zero desemprego e zero emissão de carbono. Nesse livro, ele traz uma informação. Uma pesquisa feita em 2008 dizia que 356 pessoas no mundo tinham a mesma riqueza da base da pirâmide, que era 3 bilhões e 300 milhões de pessoas. 10 anos depois, foi feita a mesma pesquisa. 8 pessoas têm o mesmo recurso da base da pirâmide, que aumentou para 3 bilhões e 600 milhões de pessoas. Como é que a gente explica isso? Fica a pergunta no ar, né? Então, alguma coisa a gente precisa repensar. Tem alguma coisa aí que não está muito bem equilibrado. E aí ele questiona, será mesmo que o capitalismo é o sistema econômico que dá oportunidade para todos? Como alguns falam, né? Mas é livre e dá oportunidade para todos. Será mesmo? Eu não tenho essa resposta. Eu estou estudando e estou vendo nos números o que é que está acontecendo. O fato é que a gente está vendo um movimento mundial. O Papa Francisco fez por conta da pandemia, infelizmente, na Itália, um evento que ele convidava jovens para falar sobre a nova economia que ele estava chamando de economia de Francisco, que é justamente para pontuar esse tipo de problema. O Yunus também está falando muito sobre isso, inclusive agora, durante a pandemia, ele deu uma palestra para o Brasil, que ele chamou de No Going Back. Não tem volta. E ele considera que a pandemia foi uma bênção, nesse sentido, que fez a gente parar para refletir sobre como nós estamos atuando, como o mercado está
está se movimentando porque a gente estava indo com um abismo rumo ao suicídio. Então, a gente está tendo a oportunidade de refletir e repensar no nosso modelo econômico. E é urgente criar um novo modelo econômico. Por esse número que eu trouxe para vocês e por muitos outros indicadores que a gente pode, vocês economistas, sabem muito mais do que eu. Eu não sou economista, eu sou administrador. Então, vocês sabem muito mais do que eu. E aí, gente, o Yunus criou os negócios sociais, que é usar a força dos negócios para gerar impacto. E nesse último livro dele também, ele traz um questionamento. Quem foi que disse que só os governos e as ONGs, né, o terceiro setor, digamos assim, precisam resolver os problemas sociais? Só eles. E o segundo setor? E as empresas? Por que não está inserida nesse rol? Porque gera emprego, que é um importante indicador social, e paga imposto, mas será que é suficiente? Não. A resposta é essa, na minha opinião. Não é suficiente. A gente pode fazer mais e usar a força das empresas para gerar impacto social. E aí nasce um setor chamado 2,5, que é um desafio entre o segundo setor e o terceiro setor, que é você colocar no centro da mesa mais indicadores para tomada de decisão. A maioria dos negócios hoje tomam decisões a partir do lucro. E aí, esse lucro pode ser muito bom para um e muito ruim para vários. Porque se você não considerar o impacto social e ambiental que está sendo gerado, você pode estar impactando negativamente. E o objetivo não é esse, é impactar positivamente. E aí nasce também o movimento mundial com todos os grandes fundos mundiais falando sobre ESG, né, que é Environment, Social Governance, e aí o que acontece? Vem o Larry Fink, da BlackRock, o maior fundo mundial, e solta uma carta falando que ele só vai investir em empresas que reportem o seu impacto. E a gente faz o que aqui, no Ceará? Como é que a gente está repensando os nossos negócios? Como é que a gente está usando a força das empresas? E aí eu venho dizendo nas minhas palestras, o Alisson já deve ter ouvido eu falar sobre isso, eu venho falando isso há 2 anos, que se a gente não se preocupar com o impacto positivo que as nossas empresas estão gerando, tanto social quanto ambiental, por consciência, a gente vai precisar fazer por sobrevivência. Sobrevivência dos negócios e das pessoas. Porque as pessoas não compram mais o que você faz. Ela compra como e por que você faz. E se você não conseguir explicar e ser transparente no como você está fazendo e por que você faz aquilo, o seu propósito, você não vai mais conseguir vender seu produto daqui a pouquinho. Já tem algumas pessoas que já não compram. As pessoas, o consumo consciente que a gente fala não é só a quantidade de consumo, é também as pessoas hoje têm na palma da mão todas as informações. Então elas pesquisam o que é que aquela empresa está fazendo, elas comparam, esse produto aqui é só um produto, esse aqui tem um impacto por trás dele e eu vou escolher esse. E tem um outro indicador importante. Tem uma pesquisa mundial que mostra que 85% dos milênios, que são jovens, né, acima de 18 anos, ali aquela geração, não vão trabalhar em empresas que não gerem impacto positivo. Então, você não vai conseguir reter talentos. Tem essa também. A empresa que não reportar o impacto, não fizer um GRI, não se organizar e disser, eu vou ganhar dinheiro, mas vou mudar o mundo também. Que entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois, é possível. Aliás, para mim é a única forma. Essa é a nova economia, que é o setor 2,5, que é, normalmente, historicamente, digamos assim, a gente considera que o segundo setor das empresas, ele tem a finalidade de gerar lucro, né? Isso existe no capitalismo, é assim que funciona. E o terceiro setor, ele é totalmente sem fins lucrativos e ele gera impacto social. É assim que roda, né? Nosso mundo. E agora, essa nova economia que a gente está estudando e propondo e já colocando em prática, a gente considera o setor 2,5, que é lucrar. Ninguém está fazendo apologia à pobreza, a gente precisa lucrar, a empresa ela precisa se manter e dar lucro,
mas ela vai resolver um problema social também, certo? Ou seja, é um braço no terceiro, um braço no segundo. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos. Ô, Alisson, tu tá controlando meu tempo? Eu tenho até que hora, só para eu ficar olhando aqui no relógio. E aí... Você tem 8 minutos. Tá. Então eu vou partir para alguns exemplos para não ficar só na teoria, né? Ah, mas como é que se faz isso, certo? Então, como você falou da Somos Um. A Somos Um é um negócio social. Vou falar um conceitozinho diferente só para vocês entenderem. Negócio social foi criado pelo Yunus. Ele gera lucro, mas todo o lucro é reinvestido no negócio. Ele não distribui dividendos. As pessoas recebem bons prolabores e o lucro é reinvestido na empresa para que ela cresça e gere mais impacto. E aí, no Brasil especificamente, isso foi adaptado para os negócios de impacto social pela necessidade de conseguir recursos de pessoas que querem investir em startups de negócios sociais e elas queriam um retorno, né? O dinheiro de volta, pelo menos o dinheiro investido, que é o investidor social que a gente chama, que é trocar juro por impacto. Então, eu visto numa empresa, daqui a 5 anos eu recebo esse mesmo dinheiro só com o IPCA ou só o principal. Então, eu sou um investidor de impacto porque eu troquei o juro, que estaria no banco durante esses 5 anos, por impacto, certo? E aí, precisou-se tirar dinheiro para devolver e para distribuir. Então, criou-se os negócios de impacto social. Então, quando vocês ouvirem os negócios sociais, ele não distribui dividendos. Os negócios de impacto social, sim, eles distribuem dividendos. E aí, a Somos Um é um negócio social, porque todo o lucro é reinvestido no negócio para gerar mais impacto, e a gente apoia negócios de impacto social. Então, hoje a gente está acelerando 6 negócios do começo, 6 startups, que são negócios de impacto social, e a gente apoia também a Muda Meu Mundo e a Catarina Mina. Muda Meu Mundo trabalha com agricultura familiar, e a Catarina Mina com bolsas com artesãs no Ceará. Faz bolsas a partir das artesãs no Ceará, capacita e escoa essa produção. E o Muda Meu Mundo capacita agricultor e escoa a produção também. Então, hoje a gente tem 8 negócios que a gente está apoiando, que são todos negócios de impacto social, certo? E aí, a partir desse conhecimento e desse estudo sobre o Yunus e como ele criou isso, ele fez uma proposta para Danone. Tem até um vídeo no YouTube que vocês podem pesquisar, Danone Yunus, vai sair lá o vídeo, ele é curtinho, tem 5 minutos. Ele dizendo como foi a primeira parceria que ele fez com uma grande empresa quando ele teve esse start de usar a força dos negócios para mudar o mundo. E ele foi olhar, e cada negócio, aliás, cada problema social que ele via, em vez dele culpar o governo, ele via como uma oportunidade de negócio. E aí nasceram os empreendedores sociais. Então, no lugar da gente olhar um problema e dizer, meu Deus, o governo devia resolver isso assim ou assim assado, eu vou chamar a ONG X para resolver esse problema, a gente pensa, como é que a gente pode criar um negócio para resolver esse problema? E aí essa lógica muda. Porque tem a lógica assim, eu vou fazer esse produto, vou comprar lá não sei da onde, não sei como é a produção, pode ser feito por crianças ou não, não sei, não fui atrás de ver, certo? E eu vou vender aqui e vou ganhar dinheiro com isso. Esse é um negócio. Aí tem o outro, que é assim, meu Deus, eu quero resolver o problema da pobreza dos agricultores do Ceará. Aí você se apaixona pelo problema e pensa qual vai ser a solução e depois você diz, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Entende a lógica? Nessa primeira, a pessoa quer gerar lucro, aí diz assim, quantos vocês já ouviram? Não, mas eu, quando tiver 70 anos, vou ganhar muito dinheiro e vou montar uma fundação e vou gerar muito impacto social. A gente não tem mais tempo. Não dá mais para esperar fazer 70 anos, tem que ser agora. Certo? Então, a gente precisa criar os negócios que já resolvam. Não é só, quando eu ficar rico, é que eu vou gerar um impacto social. É agora, junto com o seu negócio. E aí, inspirado pelo Yunus, eu tenho uma frase do Gandhi que eu gosto muito, que é seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, eu busco sempre fazer aquilo antes de sugerir que as pessoas experimentem, né? Então, eu pensei, bem, eu estou aqui na Somos Um apoiando esses negócios, mas a gente tem a Serrolim Engenharia, que é uma empresa do segundo setor. E aí a gente tem responsabilidade social, mas não é a mesma coisa de valor compartilhado, de impacto social. Negócio de impacto é outra coisa, é responsabilidade social, certo? Que hoje virou
Antes era diferencial, hoje virou o básico do básico do básico. Se você não faz responsabilidade social, você nem entra no jogo mais, né? Então, eu pensei, qual é o meu core business? Construir. Qual problema social está relacionado ao meu core business? A habitação popular. Igual o Yunus fez. Ele pegou o problema de desnutrição das crianças até 2 anos de idade e propôs a Danone para fazer um iogurte que fosse muito nutritivo e que as crianças pudessem ter a nutrição necessária e não tivessem as doenças ou até chegassem a falecer na situação que elas estavam. E aí a Danone investiu numa fábrica em Bangladesh, na aldeia, que eles chamam na aldeia, né? Nas aldeias lá, e ela recebeu de volta o valor investido e nem R$1 a mais. Ou seja, ela não teve prejuízo, mas ela não teve lucro. E aí esse negócio ficou rodando e todo o lucro foi reinvestido no negócio e eles já cresceram e tem mais de uma fábrica hoje nas aldeias e hoje ele tem mais de 10 negócios com Adidas, com água mineral, com tudo. Ele foi vendo cada problema social e vendo qual empresa do mundo poderia apoiar. E aí a Serrola Engenharia, eu fiz o mesmo. Então a gente na Serrola Engenharia, em breve, vai lançar um condomínio que chama Felicidade Vila Bom Jardim, lá no Bom Jardim. Aonde? A gente vai. Isso é o valor compartilhado que o Philip Kotler, chama. Inclusive, tem uma TED dele de 15 minutos muito legal. Vocês podem colocar também no YouTube. Valor compartilhado, como as empresas podem gerar impacto, alguma coisa assim. Mas é muito bom essa TED, ele fala sobre isso. É eu usar o meu talento, a minha força de trabalho, o meu core business e eu continuo ganhando dinheiro na Aldeota, no Meireles, mas eu vou usar um percentual da minha força de trabalho para gerar impacto, certo? A Danone fez isso, continuou vendendo no mundo inteiro, mas fez essa indústria em Bangladesh. Agora, vocês já pensaram se cada empresa no mundo, independente do tamanho, fizesse isso? Pegasse um percentual da sua energia, da sua força de trabalho e pudesse olhar no seu core business como é que pode resolver um problema social. Essa é a nova economia. Essa é a economia 2,5, que gera lucro e que resolve problemas sociais. E é disso que eu venho falando há mais de 2 anos, é assim que eu venho atuando. Eu, na Serrola Engenharia, na verdade, esse projeto começou e tomou uma proporção tão grande que eu saí da diretoria comercial e marketing e criei essa diretoria de gente e impacto social, porque eu falei, eu quero todos os minutos, todas as energias que eu tenho ser destinada a impactar, a mudar a vida das pessoas, e dentro da Somos Um ou através da Serrola Engenharia. E aí, esse é o exemplo que eu deixo para vocês. A pergunta é, qual o seu core business? Qual o problema social está relacionado a ele? Como você pode, junto conosco, ajudar a construir essa nova economia, esse setor 2,5, que pode ganhar dinheiro, mas que também pode mudar o mundo. E eu queria deixar a dica de 2 livros para vocês. Uma é do Pra Ralar, que é A Riqueza na Base da Pirâmide, e fala, inclusive dá muitos exemplos sobre o que eu estou falando, e o do Yunus, Criando Negócios Sociais, que ele conta cada empresa dessa que ele criou, como foi que ele fez, qual foi o propósito, como é que ele vem construindo essa nova economia. E ele, na verdade, foi a minha grande inspiração para criar Somos Um e para estar aqui com vocês falando sobre isso hoje, porque no primeiro livro que eu li dele, que chama Um Mundo Sem Pobreza, que também vale a pena, ele disse uma frase que eu caí no choro e falei, esse também é o meu propósito. É que ele falou que sonho com o dia em que as pessoas vão precisar ir para o museu para saber como era viver na pobreza. E aí eu falei, meu Deus, é isso também que eu quero, o que é que eu estou fazendo para que esse dia chegue. Então, muito obrigada pela oportunidade, espero que tenha contribuído aí com a discussão de vocês e estou à disposição. Ok, Tiziana, excelente, né? Como sempre. Sem dúvida, né? É um momento para a gente refletir, sobretudo nesse momento de pós-pandemia, né? Que a gente tenta encontrar novos caminhos aí para a nossa nova economia. E, sem dúvida, o empreendedorismo social, ele é uma vertente importante, né? É uma vertente importante. Todos aí abraçados, todos juntos aqui a gente tem Eu costumo dizer que isso estava acontecendo numa velocidade muito pequena e a gente não tem mais tempo. Então, vem
pandemia, que foi um catalisador dessas mudanças, né? E aí vem mostrar para a gente mesmo assim, e aí, vamos continuar fazendo isso? Eu tenho uma analogia do pêndulo, que quando o pêndulo está muito no extremo direito, por exemplo, quando você solta o pêndulo, ele vai para o extremo esquerdo, certo? Até encontrar um equilíbrio. O pêndulo não sai de uma ponta para o meio, concorda? E aí, na minha opinião, a nossa economia estava num pêndulo assim, estourando, não dá mais. Está aí o índice da desigualdade que eu mostrei para vocês. Aí ele vem para um outro extremo, que é fecha tudo. Pois não vão mais lucrar, não vão produzir, não vão vender, fecha as fábricas, fecha o comércio, que também não é sustentável. A gente precisa encontrar um meio termo de como fazer essa economia chegar num pêndulo que seja minimamente equilibrado. Uma economia justa e equilibrada para todos e não para uns, né? Verdade. Inclusive, essa analogia do pêndulo, tem até o pessoal que fala um pouco na questão do equilíbrio fiscal. Acho que até o Rodrigo depois pode comentar. Se eu não me engano, acho que é um professor da UNB de Brasília. Acho que ele comenta. Então, assim, tudo a gente tem que entender para o equilíbrio, né? Pessoal, né, eu percebi que muita gente está chegando agora, né? A gente já está com 1 hora de live, fazendo aqui uma rápida explanação de como é que a gente já conduziu aqui o nosso painel. Nós iniciamos com o professor Paulo Gala, lá da FGV de São Paulo, em que ele falou pontos, né, em que a gente tem que atentar para a nossa economia de problemas estruturais e conjunturais, né, em que não há um antagonismo entre Estado e mercado, que nós também estamos presenciando aí uma guerra industrial de ordem global e também numa concorrência também concentrada, também em nível global, né? Esse foi um dos pontos aí que o professor Paulo Gala comentou. Em seguida, nós tivemos o Rodrigo Oraí, que é pesquisador do IPEA, né, que falou aí de questões fiscais, das chamadas megatendências, né, que em cenários econômicos a gente trata de megatrends, né, falou da questão da tributação da nova economia, né, na perspectiva da economia digital, pincelou um pouco aí sobre essa nova CPMF, que com certeza aí na hora das perguntas o pessoal vai com certeza vai perguntar, né? E agora nós tivemos a Ticiana, né, que abordou aí brilhantemente a questão da concentração de renda, que é um desafio importante da economia, né, em que a pandemia ela trouxe uma oportunidade de a gente rever os nossos modelos econômicos, né, de fazer uma reflexão do lucro pelo lucro. Apontou também, né, por exemplo, no mundo das finanças, né, como a BlackRock, né, que quer agora investir em apenas negócios que tenham impactos, que tenham resultados sociais. Isso, né, muito na vertente do chamado ESG, ou aqui no Brasil, né, ASG. Muitos negócios, viu, Ticiana? A gente está acompanhando minha área é mais mercado financeiro e realmente está vindo um fluxo aí de investimentos muito grande, né, nessa tendência, nessa vertente, né, empresas que tenham essa estratégia do ESG ou ASG aqui no Brasil. Enfim, né, comentou também do setor, né, ou a economia 2.5, achei bem interessante. Enfim, e vamos lá, pessoal. Hoje, né, a gente tem, então, 4 participantes no nosso painel de número 3, em que o próximo que a palestrar com a gente é o grande professor e deputado Mauro Benevides Filho. Ele que é economista pela Universidade de Brasília, ele é PhD em economia pela Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, foi secretário da Fazenda do governo do estado do Ceará, deputado estadual, né, por várias legislaturas e atualmente é deputado federal pelo PDT. Deputado, né, você tem 15 minutos e aí logo em seguida depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Grande abraço. Bom, minha primeira palavra é agradecer ao Conselho Regional da Economia pelo convite de participar com tão brilhantes expositores. O Rodrigo, aqui já venho debatendo com ele há algum tempo, um abraço, que bom tê-lo aqui. Ao Paulo Gala, que fez uma abordagem macroeconômica extremamente precisa, e a Ticiana, que vem brilhando aí já há algum tempo com a visão que ela tem, né, obviamente diferente de a grande maioria dos empresários brasileiros, que precisam acordar que eles são capazes, não somente o setor público, de encontrar, portanto, uma melhora social em função até mesmo dessa alta concentração de renda de boa parte dos países. Eu vou correr aqui nesses 3 pontos, se passar um pouquinho, 2 ou 3 minutos, porque ao final eu vou polemizar um pouco com o que foi dito aqui até agora. O Paulo falou muito relevantemente sobre essa questão da relação dívida-PIB, que vai crescer muito. Quero só lembrar que
todos os países do mundo vão crescer também, portanto, precisamos ver essa posição relativa. Até porque, quando se avalia dívida PIB, as operações compromissadas dos outros países não são levadas em contas no seu endividamento. As repos dos outros países pelo mundo afora são depósitos voluntários que não são contabilizados na dívida pública. Aqui no Brasil, 1 trilhão e 500 bilhões de reais das compromissadas são sim contabilizadas como dívida pública. Então, a gente precisa avaliar melhor como é que essa evolução da nossa dívida pública está indo, que tem efeito diverso. Você tem o numerador, a dívida crescendo, você tem o denominador do PIB caindo, por isso que esse crescimento ele é tão expressivo, porque matematicamente isso acaba ficando explosivo. Ele falou a questão da demanda, isso é o ponto extremamente importante que foi levantado. Quando você decompõe o PIB pelo lado da demanda, 60% do PIB é consumo das famílias, é um percentual extremamente pesado, isso tem que ser estimulado, por isso que mesmo no ministro neoliberal, ele teve que fazer o auxílio emergencial no montante que aí está, exatamente para tentar manter um pouco esse tamanho de consumo, o que indica que o Brasil vai ter uma redução de PIB menor do que os seus parceiros dos países em desenvolvimento e até aqui da América Latina, isso em função, creio eu, dessa expansão, dessa quase tentativa de manutenção do consumo, obviamente que não dá para manter, porque teve o desemprego do setor privado muito grande, mas com certeza contribuiu para minimizar essa queda que aí está colocada. Agora, realmente o Brasil não tem pensado muito como evoluir no setor privado em relação à tecnologia, aos desenvolvimentos tecnológicos. A gente é muito defasado, temos 3 gerações atrás, isso significa baixa produtividade. O nível educacional dos brasileiros ainda é um nível muito baixo ainda, portanto, essa coisa precisa ser resolvida no Brasil. É verdade que nós vamos ter um primário de aproximadamente hoje, a medida é 877 bilhões, isso é um valor alto. Lembrando, entretanto, que nesse ano, na PEC da guerra, ou na emenda constitucional 106, existe um marcador no orçamento que registra que essas despesas elas são exclusivas para o ano de 2020. Ela não vai ter o que nós chamamos de, Paulo sabe disso, ora, spillover effect, né? Ou seja, o transbordamento dessas despesas para os exercícios subsequentes. Se isso for preservado, que é uma pressão por gasto muito grande, pode ser que a gente tenha uma outra tendência a partir de 2021 e 2022, que é o ano possível da recuperação. Eu só acho que está faltando aí um pouco do papel do crédito na economia, no sistema capitalista. Crédito é fundamental. Foi tentado, através da MP 936, que é a redução de carga horária e redução de salário, o governo federal pagando parte e a empresa pagando outra parte, na MP 944, financiando folha, no Pronamp, financiando microempresa, empresa de pequeno porte. Microempresa é aquela que fatura até 360 mil reais anos, a empresa de pequeno porte é aquela que fatura até 4 milhões e 800 mil, por isso que nós, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, não foi do Poder Executivo, nós geramos essa linha de financiamento para que chegasse na ponta, afinal de contas, são as microempresas e as empresas de pequeno porte que criam 62% do emprego formal brasileiro, por isso que nós pensamos que era importante ter um programa específico, um financiamento específico em relação a isso. E, por último, teto do gasto. Eu tenho um posicionamento pessoal, Paulo, em relação a isso. Eu acho que o Brasil não tem teto do gasto, isso é uma inverdade que estão passando para o Brasil. A despesa primária é composta por 4 despesas: pessoal, previdência, o custeio da máquina e investimento. O que é que está acontecendo no Brasil? Eu não vou falar do custeio, porque na economia popular a gente já está no osso. Não tem como você reduzir mais essa despesa. O que você tem é pessoal e previdência, que representa 85% das despesas obrigatórias. Elas crescem em termos reais todo ano. 2017, 2018, 2019. Descumpre o teto. Mas aí, do valor integral do teto, né? Aí o meu aluno diz, mas professor Mauro, mas o governo está dizendo que no total ele está cumprindo o teto. Muito bem. Sabe o que é que o governo está fazendo e não diz? O Brasil investia 110 bilhões de reais em 2011. Em 2020, 19. Então, na realidade, ele aumenta a despesa corrente, em termos reais, descumprindo o teto, para dizer que está cumprindo, ele vai lá no investimento,
e corta o investimento. No mundo, os 12 países que eu pesquisei, você corta a despesa corrente para sobrar dinheiro para despesa de capital, para investimento. O Brasil é o único lugar do mundo onde você corta o investimento para chancelar aumentos de salários e aumentos dos gastos com previdência. Não tem saída. Se isso não for mexido, ou seja, teto do gasto na despesa corrente, que é o que nós temos no estado do Ceará, no meu estado, que é a nossa emenda constitucional, liderada aí pelo governador Camilo, não, o investimento está fora. Ele está relacionado ao crescimento da receita corrente líquida. Ele tem um outro teto, que também não pode ficar fora de controle. Mas as pessoas não falam isso, portanto, resumindo, não há teto de gasto do Brasil. O que há, na realidade, é uma redução brutal do investimento e é uma das razões porque o crescimento do produto interno bruto brasileiro ele é tão baixo e ainda continua existindo. Em relação ao companheiro Oraí, tem feito realmente também trabalhos brilhantes dessa questão tributária. O Brasil tem um problema muito grave. Dos 2 trilhões e 100 que se arrecada nos 3 níveis, município, Estado, União, dos 2 trilhões e 100, 1 trilhão e 87 é imposto sobre consumo, que o menos favorecido gasta boa parte, a maior parte da sua renda, ou toda a sua renda no consumo, e o mais rico gasta uma proporção menor. Por isso que se diz que o Brasil tem um sistema tributário extremamente regressivo, diferente de boa parte do resto do mundo, onde lá o imposto sobre propriedade no Brasil, só 97 bilhões. Não é nada. É aquela história que quando você compra um carro, você paga um IPVA, mas quando você compra um barco, um avião, você paga 0 de IPVA. Então, essas distorções no processo tributário brasileiro, ele precisa ser corrigido. Na distribuição de dividendos do Brasil, somente o Brasil e a Estônia, e aqui um outro país, que não... Quando eu recebo o meu salário, eu pago imposto de renda. Mas quando um banco distribui o seu dividendo para os seus acionistas, inclusive pessoa física, eu conheço pessoa física que recebe 500 milhões de reais na distribuição de dividendos, paga 0. Portanto, e aí tem algum advogado que diz, mas deputado, isso é bitributação. Se a empresa não quer distribuir, ela já pagou o imposto de renda da pessoa jurídica, não paga mais nada. Agora, se ela vai distribuir com os seus acionistas, aí sim tem que haver a incidência da tributação sobre dividendos. O Brasil sempre teve, ele parou com o Fernando Henrique em 1995, não é nada novo que eu estou falando. O mundo inteiro cobra, o Brasil já cobrava, mas ele foi suspenso naquela questão, mesmo que simultaneamente você dê uma recalibrada para baixo no imposto de renda da pessoa jurídica. Ou você altera isso, ou a concentração no Brasil não tem solução. E ainda mais, na emenda 45 e na 110, na reforma tributária, que eu tenho lido muitos trabalhos do professor Oraí, que é o seguinte, lá, hoje, um produto da cesta básica, ele paga 7% de ICMS, a alíquota é 18%. Você reduz para 7%, mas tem produtos de imposto federal, ele paga 0% de PIS/COFINS. O queijo suíço, ele paga 0% de PIS/COFINS. Não sou nada contra que você tome um vinhozinho com queijo suíço, não tenho nenhum problema com isso, mas pagar 0% de PIS/COFINS, um salmão grelhado ali no molho de alcaparras, que delícia, paga 0% de PIS/COFINS. O filé mignon, você tem 52 produtos que ou o ministro Paulo Guedes tem coragem de enfrentar isso na tributação brasileira, isso pode dar, é pouca coisa, mas dá mais 7 bilhões no ano, ou 8, tem que trabalhar essas questões. Então, esse tratamento tributário, ele precisa ser melhor compreendido aqui no Brasil, consertado urgentemente, tem que pensar muito fortemente as desonerações tributárias, e olha que eu sou a favor do incentivo fiscal. Estou preocupado com as reformas que eles acabam definitivamente o incentivo fiscal. Mas o Brasil desonera 400 bilhões, 330 de gasto tributário, 328, e tem mais 74 que ninguém fala. Ninguém, nem o Congresso Nacional. Eu cheguei lá, fui ler 74 bilhões de incentivo creditício e financeiro. A União capta, vamos dizer, na época com 14, entregava para um programa específico para o Banco do Brasil emprestar a 2,5 ou 3, essa diferença de custo, ninguém diz nada, ninguém fala nada, mas mais 74 bilhões. Portanto, 400 bilhões de reais por ano. Se cortar 15%, não é acabar. Eu sou contra acabar incentivo fiscal.
mas é 60 bilhões ano. Aí foi conversar com o ministro Paulo Guedes, com toda a equipe. Ministro, está na hora de você ter um tratamento, assim, uma coisa bem amistosa no debate e tudo mais, falar sobre o teto do gasto e outras coisas. Está na hora de cortar 15%. Ele virou para o Valdari, como é que nós vamos fazer isso? A União trata de exoneração tributária em 2026, na PEC do Pacto Federativo, na PEC 188. Sabe, as pessoas não estão querendo procurar resolver as questões. Falam muito, muita conversa, mas de ação específica eu fico muito preocupado. Tem a questão de trazer da origem para o destino, como o Oraí falou. Isso significa que os estados consumidores vão ganhar receita, porque hoje é compartilhado, 7 na origem, 11, né, do estado que compra, e o Ceará e mais vários outros estados são estados consumidores, significa que eles ganhariam com a reforma. No entanto, isso é meia verdade, porque durante 10 anos, na emenda constitucional, diz assim: os estados consumidores que tiverem acréscimos de receita, esse acréscimo será usado para compensar os estados perdedores. Então, não vai ter ganho de receita durante 10 anos. Isso precisa ser melhor lido nas duas emendas, que só tratam de imposto sobre consumo. Portanto, a desigualdade ela continua preservada, e isso não pode, o Congresso Nacional, deixar que a reforma tributária se resuma a unir imposto, que é interessante, que simplifica o tributo. A legislação tributária é um absurdo. As obrigações acessórias, o empresário não aguenta mais, ele paga o tributo, mas porque informou errado, ele vai pagar um percentual sobre o faturamento. Eu sei o que é isso, pelos quase 12 anos que passei na Secretaria da Fazenda. Isso tem que acabar, isso tem que ser urgentemente, mas não pode se resumir somente a essa questão. Há onde o IVA é importante, como disse o Oraí, e há uma diferença entre o IVA quase mundial e brasileiro e o retail tax, lá dos Estados Unidos, que é imposto no destino puro, como é o IVA, mas o IVA tem uma qualidade melhor, que ele vai mitigando os efeitos ao longo da cadeia. Isso minimiza, inclusive, o potencial de sonegação tributária. Então, tem ganho nessa história, mas eu tenho um problema. Na cesta básica que eu ia falando, hoje você pegar um arroz, um feijão, que o pobre paga 7% de ICMS, e se for de uma empresa de lucro presumido, mais 3,65%, isso dá 10,65%. Com o IBS, cuja alíquota mínima é 25%, diz o API, ele nunca me mostrou o estudo, o Araí não, já foi o IPE, já fez com 27% e alguma coisa, só que na simulação dos 25%, tem 7% de PIS/COFINS. Na CBS, que ele colocou agora, 12%. Portanto, isso vai para a alíquota do IBS de 30% para 31%. Ou seja, alguém precisa estar tratando dessas questões para analisar tecnicamente. Não pode ficar só no oba-oba, que é importante, que é isso e aquilo. Essas questões mais de fundo, mais técnicas, que eu estou procurando aqui clarear para os nossos internautas, Alisson, eu acho que isso também é importante. E último ponto. Então, hoje paga 10,65%, um arroz vai pagar com 27%. Ora, o pobre vai pagar um arroz mais caro, mas aí o API diz assim, aí, mas deputado Benevides, não se preocupe com isso. Em 30 ou 60 dias, eu devolvo. O fisco vai devolver esse dinheiro para o mais pobre. Ora, mas dizer para mim, para o fisco devolver dinheiro em 30 dias, 60 dias, o Brasil vai ser o único lugar do mundo onde o pobre vai ter capital de giro. Já pensou? Vai pagar na frente para receber depois com 60 dias. Isso é o fim do mundo. Tem alguma coisa errada aí na concepção do IBS. Agora, se tem um modelo em que na hora do pagamento você tem o seu CPF ou NIS, aquele número de identificação social, e aí você recebe a senha, como é no auxílio emergencial, para evitar fraude, e você ficar desonerado dos 27%, aí tudo bem. Mas me dizer, o nosso colega, e o Eurico de Santos também, que é amigo do Oraí, amigo do Paulo, dizer para mim que vai devolver o imposto, Paulo, com 60 dias, com 30 dias, aí também, para um secretário de Fazenda, é muito difícil a gente poder acreditar. O penúltimo ponto, qual é o tempo que eu tenho aí? 4 minutos, é? Bom, o que é que falta aqui? Duas coisas.
2 minutos, As minhas contas são 4, mas tudo bem. O que é que falta? Duas coisas. O Digital Tax, que o Araí falou muito bem, ninguém trata disso. Porque é difícil, isso e aquilo. O mundo vai para isso. Então, nós estamos fazendo uma reforma tributária e ninguém vai falar sobre Digital Tax. Ninguém fala nada. Eu acho que tem alguma coisa errada aí no modelo, sem falar, que não vou ter tempo, mas na pergunta eu posso dizer, a 45 ela propõe reduzir carga tributária sobre o sistema tributário, sobre o sistema bancário brasileiro. Os bancos que hoje pagam PIS, COFINS na receita de operação de crédito, porque o ISS não incide sobre elas, na 45 e na 110, não há previsão de incidência do IBS em cima da receita de operação de crédito. Então, no fundo, você está reduzindo a carga tributária. E, por último, desoneração de folha e ITF, que eu sei que o Araí está esperando só agora eu falar, para ele vir me criticar já, mas vamos lá. Hoje, contribuição patronal sobre folha, ainda tenho ainda a da Ticiana, que é muito importante, mas sobre folha se arrecada 280 bilhões, a previsão de arrecadação do ITF, Imposto sobre Transações Financeiras, Imposto sobre Transações Digitais, você diz o nome que queira falar, mas 280 bilhões aqui, 120, 140K, portanto, não dá para ele eliminar a contribuição patronal, de que é hoje 20%, ele pode até reduzir, isso é importante para a empresa. Aliás, eu acho que é necessário para a empresa brasileira diminuir o custo do emprego e vai compensar lá no ITF, cuja crítica é muito grande. Eu vou deixar ver se tem alguma pergunta, que eu vou dizer que, de uma certa forma, ele poderá vingar. Mas eu vou deixar aí todo mundo alerta. Mas, e por último, a Ticiana. Ticiana, o Muhammad Yunus, ele é PhD também em Vanderbilt, foi lá onde ele aprendeu a importância do crédito sem custo, ou seja, no crédito social, ou seja, dos menos favorecidos, da pequena atividade comercial, ele cobrava, na tese dele, ele manda cobrar somente uma taxa para manter um banco que empresta a eles. É muito pequeno, é quase nada. Isso ele evoluiu. Ele evoluiu para dizer que o setor privado, se uma ONG poderia fazer isso, o setor privado, e eu estou realmente impressionado com a sua leitura aprofundada em relação a essa questão, ele percebeu que não somente a ONG, né, lá no meu Ceará, lá no Conjunto Zé Walter, que tem a empresa realmente poderia fazer isso. Não ficar todo mundo dependente do setor público para construir essas alternativas de redução de desigualdades, de concentração de renda que você falou. Então, eu acho, se realmente... Agora, será que todos os empresários, você não, que é uma empresária moderna, o seu esposo, o seu pai também sabe, ele a vida inteira teve essa concepção do papel social que a empresa deve ter. Agora, preciso saber se isso poderá ser contagiado para todo o setor produtivo brasileiro. Eu acho que você continuar levando essa mensagem, pode ser que o Brasil possa incorporar no raciocínio das pessoas isso que você acaba de falar. Mas, enfim, já falei demais, meus 3 minutos e meio, você me deu 2, 3,5. Vamos deixar para as perguntas falar de ITF, que eu ainda tenho muita coisa para falar. Desculpa aí esse excesso aí de 1 minuto. Perfeito, deputado, perfeito, tranquilo. É bom o deputado, assim, que ele chacoalha todo mundo, né? Ele mexe com um, mexe com outro, isso é bom para o debate. Bem, vamos lá, pessoal, vamos começar então aqui a sessão de perguntas. Estou recebendo aqui perguntas tanto pelo YouTube, quanto também pelo WhatsApp, enfim. E aí, assim, a nossa dinâmica, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para cada um, tá? Voltado, claro, ao assunto, para a temática, que vocês explanaram agora há pouco. Mas se sintam à vontade de também complementar, né, ou mesmo contra-argumentar com o que foi comentado aqui dos outros participantes. Tá? Fiquem à vontade. Tá? Aí a ideia é mais ou menos cada um, né, responder em torno de 3 a 5 minutos. Aí acredito que a gente vai ter um tempo adequado. Tá bom? Então, se surgir alguma de ITF, eu estou pronto aqui, viu? Pronto. Acho que o Rodrigo agora já está se preparando aí para comentar e perguntar. Vamos lá, vou começar pelo professor Paulo Gala. Professor, o senhor brilhantemente, né, comentou dessa questão, né, que as pessoas colocam dessa dualidade entre economia e Estado, e realmente isso não tem, né, os dois são complementares, né, não há antagonismo, mas assim, uma pergunta que chegou aqui para mim é o seguinte, não, tudo bem, mas será que não ocorre um protagonismo excessivo do governo, né?
principalmente aí nos últimos anos, será que isso de alguma forma não implicou aí na questão da crise brasileira, né? Principalmente lá 2015, 2016? Tá? Essa foi a pergunta que chegou aqui para a gente. Bom? Boa, essa pergunta é ótima, porque na verdade eu acho que ela está na origem dessa demonização que se faz hoje do governo e do Estado no Brasil, né? O que eu concordaria com a ideia de que houve um excesso de estímulo do Estado, né? Se a gente imaginar que houve uma política fiscal expansionista, ou seja, o governo realmente gastou, né? Isso foi uma característica do governo Lula e Dilma, de ter uma política fiscal expansionista, né? Nesse sentido, a economia brasileira chegou no pleno emprego, ela chegou numa capacidade máxima produtiva, né? E uma das consequências disso foi, inclusive, a inflação dos serviços, né? Teve um lado maravilhoso, porque se criou emprego para todo mundo, né? Foi o menor nível de desemprego do Brasil, talvez, dos últimos 20 anos, mas teve um outro lado excessivo que começou a pressionar a inflação, começou a pressionar contas externas, né? A gente teve um déficit externo de 100 bilhões de dólares, né? Que depois acabou cobrando seu preço com uma grande desvalorização da moeda brasileira, né? Esse déficit externo, ele veio acompanhado ou foi causa de um movimento de importações muito grande, quando a taxa de câmbio no Brasil ficou apreciada, veio a R$ 1,50, né? Então, com tudo isso, eu estou querendo dizer que o governo estimulou demais a economia, inclusive a iniciativa privada, né? Porque vejo que não é correto dizer que houve um protagonismo do setor público brasileiro. Se você olhar os dados, você vai ver que, por exemplo, o investimento privado sobre PIB bateu o recorde em 2011 e 2012. A gente chegou a 22% do PIB de investimento privado, não investimento público, né? É verdade que o deputado colocou do nosso investimento, que era de 120 bi, que já era baixo, na verdade, a gente precisaria de 200 bi, 300 bi de investimento público, e agora ele caiu para um nível ridículo de 15 bi, 20 bi, que chega a ser uma piada, né? Mas o ponto que eu estou dizendo é que a iniciativa privada brasileira estava muito robusta nos anos 2009, 10, 11, 12. Então vejam que aí é mais um exemplo do que eu estou querendo dizer aqui. Não houve antagonismo, né? Nessa ideia de que o Estado brasileiro assumiu o controle da economia brasileira e foi o protagonista. Não, olha os dados, você vai ver investimento privado na máxima, você vai ver grande expansão dos setores industriais, enfim, houve uma expansão enorme do setor privado brasileiro na era Lula e Dilma, se quiser, né? Agora, eu concordo com a crítica de que talvez tenha, e houve ali um erro na mão da gestão macroeconômica, porque se produziu inflação, a Dilma também, podemos fazer a crítica de que ela errou, por exemplo, ao represar preços públicos, ao tentar forçar uma queda de preço da energia elétrica, segurar o preço da gasolina, né, com a Petrobras, ao mesmo tempo em que ela alavancou a Petrobras para investir no pré-sal, que a meu ver foi um investimento correto, mas fragilizou a Petrobras na medida em que ela segurou preços públicos, ao mesmo tempo em que ela endividou a empresa. Mas com tudo isso, o ponto que eu quero fazer é, a gente precisa criticar o manejo que foi feito do instrumento, o manejo da política fiscal, o manejo da política de preços, e não criticar o Estado, né? Porque a gente meio que joga fora junto o bebê com a água do banho. E esse é o meu drama, né? Porque parece que se erros foram cometidos, e acho que erros foram cometidos, não significa com isso que a gente precisa demonizar o Estado e dizer que sempre o Estado comete erros, né? Porque o Estado ele é um mecanismo que a sociedade precisa. Ele é um instrumento de ação coletiva para fazer várias coisas. O Estado faz várias coisas que a iniciativa privada não faz. Simplesmente não faz. Tem níveis de risco que a iniciativa privada não toma. Riscos a desenvolvimento tecnológico, isso que o deputado colocou do crédito, que eu esqueci de falar, é fundamental. Tem crédito, tem risco de crédito que o setor privado não assume. O BNDES assumiu o risco de crédito de fazer os parques eólicos do Nordeste. Vocês conhecem melhor do que eu. Hoje, 10% da energia elétrica, da energia brasileira, é suprida por parques eólicos no Nordeste, mais do que Itaipu. Quem foi o grande tomador desse risco foi o BNDES. Não fosse o BNDES tomar o risco dos parques eólicos, provavelmente a gente não teria uma estrutura de parques eólicos. O setor privado, bancário, né? Inclusive eu trabalho no mercado financeiro, quem sou eu para criticar o mercado financeiro, mas ele não quis tomar aquele risco. Então, a gente tem que ter uma cabeça pragmática, ver o que o Estado faz de melhor, o que ele tem dificuldade de fazer, ver o que a iniciativa privada faz de melhor, o que ela tem dificuldade e como a gente articula todo mundo para que a coisa funcione bem. É isso que a Ásia faz, que a China faz, os Estados Unidos faz, a Alemanha faz, a Europa, todo mundo faz. E não demonizar, falar, porque tivemos problemas e houve erro de gestão
ali em 2012, 13, 14, mergulhamos numa crise, é verdade, mas então o que causou isso foi o Estado? Não, não foi o Estado. Foi um erro de manejo, foi um erro de gestão. É isso que a gente precisa encarar, vamos dizer assim, de maneira serena e pragmática, né? E não virar a coisa do... Adorei a metáfora que a Tiziana usou do pêndulo, né? Porque senão o nosso pêndulo nunca para no meio, ele só fica nas duas pontas e fica todo mundo maluco, né? A gente precisa ter essa serenidade aí do equilíbrio do pêndulo, né? Perfeita explanação, professor Paulo. Inclusive, assim, eu também sou economista do mercado financeiro, trabalho em banco, e assim, né, se a gente não tivesse a participação mesmo do Estado, né, por exemplo, aqui no estado do Ceará, a gente tem, né, a nossa região semiárida, né, que, só para vocês terem uma ideia, né, o PIB per capita, se na média no Brasil é 100, no Nordeste é 50, e no semiárido nordestino né, a renda per capita é 30. Então, é 30% da renda nacional. Então, imagine você, né, um banco privado, entrar e fazer investimentos no semiárido. Isso é praticamente impensável, né? E os bancos estatais, eles estão juntos, né? Banco do Brasil, Banco do Nordeste, né? Financiam, tomando risco, né? Coisa que a iniciativa privada certamente não entraria. E como o professor Paulo Gala também comentou, a questão da energia eólica, também, realmente, o BNDES, o Banco do Nordeste, depois na segunda vertente também, potencializou um investimento em que a iniciativa privada ela precisava, mas não tinha um funding, né? E aí os bancos chegaram, e hoje aqui no Nordeste, se eu não me engano, a gente já chega a ter momentos de 80% a 90% da geração de energia é energia eólica. É o 10% em nível nacional, mas em nível aqui do Nordeste já chega em nível aí que bem significativo. Perfeito. Bem, a próxima pergunta é agora para o amigo Rodrigo. Rodrigo, a gente está percebendo aqui que as perguntas vão muito no sentido, tá, de muito assim, de curiosidade, né, de querer saber como é que funcionaria essa CPMF. É CPMF ou não é nova CPMF? E também sobre essa questão da tributação da economia digital. Tá? As pessoas, a gente tem alunos aqui, né, das universidades de economia, né, aqui de Fortaleza, né, da UFC, nós temos nossos alunos da Universidade de Fortaleza, de Sobral e também do Crato e de Iguatu também, que é a nossa URCA, e aí os alunos têm muita curiosidade, né, e tendem a se perguntar, né, como é que funcionaria essa nova CPMF? Primeiro, é nova CPMF mesmo, e essa nova tributação na economia digital? Então... Obrigado. Eu teria um tanto de coisa para falar com o Mauro, eu adoro as provocações dele, tenho muito respeito pelo deputado. E, na verdade, quase tudo eu concordo, a única coisa que vai dar debate é justamente esse ponto. Então, se eu tiver tempo, eu falo depois das coisas de imposto de renda, etc. Eu vou nesse aqui para a gente ficar um debate bom, respeitoso, mas bom. Assim, chamar atenção, o debate internacional de tributação digital não tem nada a ver com CPMF, tá, gente? É o seguinte, vou usar um pouquinho do meu tempo para explicar, ser mais didático. Como eu disse, o que mais avançou é a tributação de bens e serviços, porque eu consigo identificar onde está o consumidor do serviço intangível. Só que você tem outro problema, que é tributar o lucro das empresas digitais. Aí nós estamos falando das grandes, né? Chama-se de GAFA, Google, Apple, Facebook e Amazon. Primeiro que elas são intensivas em intangíveis, então elas têm uma grande facilidade de mover os seus lucros para qualquer lugar e não pagar imposto de renda em lugar algum, ou pagar muito pouco, caso do Brasil específico. O segundo tem a ver com um debate que é os dados dos usuários. Eu vou tentar ser didático, que são os estudantes que estão perguntando, né, para criar mais interesse, mas é o seguinte, eu gosto muito eu sou cruzeirense, que acabou, o Cruzeiro está mal, mas enfim, eu gosto muito de ver vídeo de falta. Então, eu recebo um vídeo no Facebook, no meu aplicativo, assisto, aí quando eu vou lá para o YouTube me sugere vídeo e eu vou interagindo com o YouTube. Aí quando eu entro num site de jornal, tem um anúncio de camisa do Cruzeiro, parará, parorô, para mim. O que está acontecendo? A empresa, ela está interagindo com meus dados, ela está usando os dados do usuário, ela está estudando quem eu sou e está me vendendo um serviço de publicidade ultradirecionado. O que os europeus estão dizendo? Olha, ela só consegue prestar esse serviço porque ela tem os dados do Rodrigo, do consumidor, no destino. E, portanto, parte do lucro dessa empresa tem que ser alocado para tributação no destino, na França, no Reino Unido, na Itália ou no Brasil. Os americanos vão dizer coisa alguma, tá? Não tem nada disso.
esses dados do Rodrigo são basicamente uma troca gratuita. Ele está com um serviço de mídia social, ele está vendo vídeos, e a gente está trocando 0 por 0. A partir do momento que o meu algoritmo de análise combinada de dados, que está lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, trata essas informações, aí sim há a geração de valor e, portanto, a tributação do lucro tem que ficar nos Estados Unidos. Nessa brincadeira, você tem americano brigando com o europeu. Simplificando aqui, né? Não vou entrar tanto no detalhe. E isso está se arrastando há 5 anos. Mas veja, é um debate da tributação do lucro. O que os países europeus estão fazendo? Olha, está passando o limite. Já que vocês não vão se resolver nos organismos multilaterais, nós vamos fazer um tributo temporário, até que a gente consiga ter uma solução consensual nos organismos multilaterais, que é o nosso ITEX. Nós vamos tributar extraordinariamente a receita dessas grandes empresas. Assim que a gente entrar num acordo, nós vamos parar de tributar e vamos adotar a solução definitiva. E ter um tributo temporário, com tempo, até entrar nesse acordo. Ele não tem nada a ver com o CPMF, tá? O que é tributo? Então, vou dar um exemplo. O que você está dizendo do CPMF? Uma corrida de Uber, R$10. A ideia é que seja uma alíquota de 0,2, ou seja, 2 centavos, tanto no crédito como no débito. Então, quando eu fizer uma corrida de R$10, vai descontar 2 centavos na minha conta. E vai descontar 2 centavos na conta da Uber. A Uber vai ficar com uma margem e vai repassar 7,50 para o motorista. Ela vai pagar mais 1,5 centavo, o motorista 1,5 centavo. No final do dia, esse motorista vai para o posto de gasolina abastecer. E vai abastecer, digamos, R$5. Ele vai debitar mais 1 centavo dele, mais 1 centavo do posto. E assim sucessivamente, tá? Rapidamente, essa suposta alíquota de 0,2, de 2 centavos, ela não é 2 centavos. Só nesse exemplo aqui, ela já virou 10 centavos. Ela é uma alíquota de 1%. E ela é uma alíquota cumulativa. Quem tem cadeia grande paga muito, quem tem cadeia pequena paga pouco. Imagina agora que eu queira resolver o problema da tributação digital com um tributo cumulativo. Pense em um fornecedor digital e um fornecedor convencional. O fornecedor convencional, uma NET, ela tem inúmeros fornecedores, ela compra insumo, ela paga salário, ela paga aqui, ela faz inúmeras transações convencionais. Uma Netflix, até tem no Brasil, ela acaba fazendo uma sede local, mas ela faz muito menos. Quando eu coloco um tributo cumulativo para resolver o tratamento entre o fornecedor digital e o fornecedor convencional, eu estou acontecendo o contrário, eu estou aumentando a assimetria entre os dois. Tá? E a cumulatividade é um problema muito, muito sério do nosso sistema. Um dos motivos, o Paulo vai saber falar isso, quando você tem um sistema cumulativo, você força os grupos industriais a se integralizarem. Ao invés de você se organizar da maneira mais eficiente em redes de prestação de serviços, de fornecedores, você junta todo mundo num grupo industrial só. E um dos grandes problemas de competitividade dos nossos grupos industriais é justamente essa verticalização. Tá? A gente não tem competitividade porque você junta tudo. E um dos motivos é pagar menos imposto. Né? Se eu me organizo em cadeia, eu pago várias vezes. Se eu junto tudo num só, mesmo que seja ineficiente do ponto de vista econômico, eu acabo evitando o pagamento de imposto. Tá? Não vou tomar o tempo aqui, mas depois eu posso explicar o efeito da folha, porque senão eu tomo o tempo demais dos colegas aí e atrapalho a conversa. Perfeito. Essa questão de reforma tributária, de impostos, é um tema bem complexo. Enfim, depois o professor grande também, o professor Mauro Benevides, aí também, filho, pode complementar. Bem, a pergunta agora vai para a Tiziana. Tiziana, assim, foi comentado, né, que realmente a pandemia ela veio catalisar esse processo, né, do empreendedorismo social, ou mesmo na lógica do empreendedor, né, em ter mais essa preocupação com o lado social. No próprio mercado financeiro a gente está vendo isso, mas existe uma questão muito grande, que é a questão da sensibilização, né, dos empresários, né, em atuar nesse sentido. O próprio deputado Mauro Filho comentou, né, a gente ter essa intenção, né, de isso ganhar volume. E aí uma das perguntas que foi o seguinte: como é que a gente pode então acelerar mais ainda esse processo, né, de sensibilização e também de capacitação dos empresários para enxergar essa nova vertente econômica?
né, de como é que a gente poderia, então, capacitá-los e sensibilizá-los, os empreendedores, e enveredar por esse caminho do empreendedorismo social. Eu sei que é uma pergunta, né, bem ampla, mas, assim, será que a gente já tem alguma ideia, alguma possibilidade aí de a gente implementar, via até políticas públicas, enfim? Então, Alisson, essa provocação do Mauro é bem instigante para mim, porque eu estou tentando, viu, Mauro? Não é fácil. Eu sou chamada de louca, aí dizem pro meu pai, essa tua filha tá doida, ela é uma sonhadora utópica, não sabe o que está dizendo, da onde é que vai, para onde é que vem, entendeu? E vai mudar o mundo, ninguém tem o poder de mudar o mundo, sabe? Então eu digo, olha, eu posso não mudar o mundo todo, mas o mundo todo de algumas pessoas, com certeza a gente está mudando. E se cada um fizer a sua parte, a gente consegue mudar o mundo todo, né? Mas, assim, é bem desafiador. Eu já estou cansada de ser chamada de comunista. E é tipo isso. E tudo bem também, entendeu? Porque eu acredito tanto nisso que podem falar o que quiserem. Eu não tenho a menor dúvida. Eu estou com o Yunus, no going back. E aí eu respondo assim, olha, tudo bem, você pode estar me achando uma louca, mas eu quero só dizer que quanto mais você demorar para me achar normal e começar a acreditar e perguntar como é que eu estou fazendo isso, mais difícil vai ser para o seu negócio. Eu falo isso. E aí, o que acontece é que essa coisa de sensibilizar e capacitar é muito desafiadora mesmo, mas é por isso que eu falei que se não fizer por consciência, vai precisar fazer por sobrevivência. Então, nós, consumidores, temos o poder de mudar o mundo. O consumidor tem um poder na mão. Se ele começa a mudar o padrão de consumo, a perguntar, por exemplo, eu fui numa loja de roupa de dança da minha filha e cada peça, um top, uma calça e uma blusa, cada uma veio num saquinho plástico. E eu disse, olha, eu não quero 3 saquinhos plásticos. Aliás, eu não quero nenhum, eu quero só essas 3 peças dentro da embalagem. E ela disse para mim, Ticiana, vários clientes dizem a mesma coisa, eu já reportei para a dona. E a outra vez que eu fui, não tinha mais o plástico, porque o consumidor disse, eu não quero mais o plástico. E ela vai... É uma coisa simples que eu estou trazendo para vocês, mas é o poder do consumidor. Então, você, consumidor, pode fazer com que o empresário que não se fez por consciência vá ter que fazer por sobrevivência. Aí vem a XP e lança um fundo ESG. Aí vem os fundos de investimento, né, exigirem que as empresas reportem o impacto e tal. Por exemplo, eu invisto na XP no fundo ESG. Eu costumo dizer que nós líderes e os consumidores também temos o poder de não deixar ninguém para trás. Basta uma decisão. E essa decisão é aonde eu estou investindo o meu dinheiro. Eu estou investindo numa empresa que está explorando, que está gerando impacto positivo ou negativo? Eu não quero mais investir nessa empresa porque ela não está sendo cuidadosa com os seus colaboradores ou com o meio ambiente, não gostei. Tira o dinheiro e bota no outro canto. E aí a capacitação, hoje tem vários cursos, mas a sensibilização vem antes. Porque ele não vai atrás de um curso sobre ESG, um curso sobre negócios de impacto, tem vários, tem do ICE, tem do próprio Yunus Brasil, tem dos bancos que estão fazendo ESG, tem a XP fazendo isso, tem vários. Mas essa é a última etapa, sabe? Antes disso, ou ele precisa ouvir 1000 vezes pessoas como eu falando isso, e será que isso faz sentido mesmo? E começar a questionar. Ou ele vai precisar sentir no bolso. Entende? Meu Deus, fulano tá vendendo mais do que eu tô vendendo menos, mas a barraquinha de cachorro-quente tá do lado, ele vende mais, eu vendo menos. Por que será? Porque ele tem uma forma do lixo reciclável, porque 5% do faturamento dele é doado para uma entidade, porque ele capacita outro empreendedor lá no Bom Jardim para fazer cachorro-quente. E eu não faço nada disso. Eu vou precisar me reinventar. Tu entende essa lógica? Assim, que é desafiador. Mas, Mauro, eu quero te dizer que de 2 anos para cá, eu nem sei quantas palestras eu dei. Talvez mais de 50, perto de 100. Teve dia que eu dei 6 palestras. Assim, uma loucura. Mas por quê? Porque eu reconheço que tem o talento da comunicação, eu estou estudando sobre o assunto, e esse assunto tem que ser falado, tem que ser dito.
para todas as pessoas em todos os lugares. Eu falei, enquanto esse assunto não estiver sendo discutido em toda mesa de restaurante, eu não vou me calar, vocês que aguentem, entendeu? Então, é live, é palestra, é coisa. E aí você sabe que eu me encontrei com você lá em Brasília, né? A gente se cruzou no corredor. Eu encontrei o Mauro em Brasília no corredor porque, através de política pública, como o Alisson perguntou, eu faço parte também da comissão do Sistema B, que é um tipo de certificação para empresas da nova economia, 2,5, que geram impacto social, que é um selo internacional, que tem no Brasil inteiro, mais de 3 mil empresas têm esse selo. Aqui no Brasil, a Natura tem esse selo. A gente está trabalhando numa lei que chama N-Impacto, que é para... Tem alguns critérios, para reconhecer os negócios de impacto de um formato diferenciado. E hoje, para você ter uma ideia, por exemplo, uma empresa que gera impacto social, ela está ajudando o governo em alguma área. A Muda Meu Mundo está ajudando o governo a tirar os agricultores da pobreza. A Catarina Mina está ajudando o governo a gerar renda no interior e fazer a economia girar com as artesãs e tal. Só que essa empresa, se ela vai para o banco, se ela vai para o investidor, qualquer coisa, ela paga o mesmo percentual, vamos dizer, se for um empréstimo. Estou dando um exemplo, certo? De uma empresa que está gerando impacto negativo. Será que isso é justo? Será que isso, sabe? Será que isso faz sentido? Será que a gente não deveria, o governo não deveria estimular mais empresas de impacto, mais empresas que reportem o seu impacto, que comprovem que estão gerando impacto e que podem ter, por exemplo, um benefício na compra pública? Um dos itens é esse, entendeu? A gente já está conversando, inclusive, com o governo do Estado sobre alguns itens de compra pública para negócios de impacto. E aí, por exemplo, as empresas vão dizer, eu quero ser um negócio de impacto, porque eu ganho 3 pontos a mais na licitação pública. Um exemplo, entendeu? Então, esse é um formato de você... E eu quero dizer, viu, Alisson, tem aparecido pessoas... Agora, esse mês, só esse mês, 3 pessoas me procuraram. Tícia, eu estou precisando de investidor e o meu investidor está perguntando como é que eu vou reportar o meu impacto. Eu quero saber como é isso. Me ensina aqui como é que faz. O que é que eu posso fazer? O meu negócio é assim, assim, assado. O que é que tu acha? Mulher, vamos fazer capacitação lá no Bom Jardim, com esse que tu sabe, que tarará. Aí eu vou, olha, você precisa usar o seu core business, aí a gente vai. 3 pessoas só esse mês. Por quê? Estão buscando recurso para aportar na empresa e o fundo disse, você faz o quê de impacto? Qual é o seu impacto na cidade, social e ambiental, entendeu? Então, já está mudando, a gente só precisa de um pouco mais de agilidade, né? E assim, o que é que eu acho também? Os bancos, os grandes bancos, eu falo grande, Santander, Bradesco, né? Os top, eles precisam ter mais fundos como a XP está tendo, entende? Ter mais fundos de impacto social. Mas isso também vai muito do consumidor, do investidor, de dizer para o gerente dele que eu quero investir meu dinheiro em negócios de impacto social. Eu estou fazendo esse exercício, né? Eu e o Edson. Eu falei, Edson, liga aí para o fulano do banco tal e diz a ele que tu quer para ver quais as opções ele te traz. Tem uns que não sabem, nem, ficam perdidos, não sabem nem para onde ir, tu tá entendendo? E aí eu pede de novo, diz que a XP tem esse, vamos fazer assim, porque aí eles vão dizer, pessoal, os investidores estão pedindo, a gente precisa apoiar isso, precisa ter dentro dos bancos, né? Esse tipo de investimento. Então, assim, eu sou só uma formiguinha, uma gota no oceano, mas eu estou fazendo no limite das minhas possibilidades, usando os instrumentos e os talentos que eu tenho para tentar deixar assim, algum legado em relação a esse assunto e poder contribuir com essa nova economia. As pessoas... Uma amiga disse, mulher, tu tá mudando mesmo. Eu digo, olha, eu estou só ajustando. Quem vai mudar mesmo são meus filhos. Porque eu acho que é a próxima geração que já está vindo com esse olhar. Pelo menos os meus, assim, né? Também o nível de educação que eu dou, olhar e tal. Mas eles já se preocupam mesmo, sabe? Então, acho que essa nova geração... Não, a nossa geração ainda não é a que vai resolver. Mas a próxima, eu acredito que já não vai mais ter esse problema de que eu recebo, né? Os nomes de louca, de comunista, de utópica. Eu acho que a próxima não vai ter mais esse problema. Excelente, Tiziana, excelente. Você vai ser lembrado como guerreira aí, né? Desbravadora que está trazendo aí essa ideia
né, do empreendedorismo de impacto social, né, uma coisa... E pela ótica bancária, viu, Tiziana, tem até uma coisa interessante. Da parte dos investimentos, você comentou muito bem, e do outro lado do crédito, né, acho que até o Paulo pode até depois comentar aí, falar nos comentários finais, as modelagens de crédito, né, os scores, já começam alguns bancos já assim, a tentar regular melhor lá as apurações de risco de crédito, né? Porque tem ambiental, mas também tem a geração de impacto. Será que está trazendo algum benefício econômico, social para aquela região, para aquele setor, enfim. Tem bancos, tá? Particularmente o meu, a gente já começa a pensar na ótica do crédito, né? Dar pontuação melhor para os juros ficar mais interessante. Enfim. Deputado, vamos lá. Vamos então para a última sessão aqui. Criar confusão aqui agora. Bora. Deputado, assim, chegaram muitas perguntas, assim, deixo você à vontade, né, de fazer aquele comentário. Eu vou abordar, se você me permitir, os colegas, abordar um pouco esse ponto que já foi levantado aqui por aí, que é o grande desejo do ministro Paulo Guedes, que é a questão do imposto sobre transação financeira, como ele bem explicou, não tem nada a ver com o digital. Primeira crítica de criar o ITF é mais um imposto. O ministro não sabe nem vender. Ele tem que dizer que vai substituir imposto, mas ele não sabe dizer. Ele tem que dizer que eu vou reduzir o imposto sobre folha e vou instituir um outro, não usa nem criar, ó, a palavra bonita, instituir. Vou instituir outro imposto para compensar. Aumento de carga tributária, 0. Ele não sabe nem dizer como é que é isso. Esse é o primeiro ponto, que o povo não aguenta mais imposto no lombo. Nem a empresa, nem o consumidor, na renda, onde quer que seja. Não aguenta mais, porque é imposto demais, a carga tributária já está lá no seu patamar. Então, esse é o primeiro ponto, que ele não vai criar imposto, ele vai substituir. Segundo, regressividade. De novo, o cara lá passou um cheque de 50 conto, vai estar pagando lá o ITF, 0,2 no crédito, 0,2 no débito. Sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que isentar, e ele não concorda comigo, tem que isentar movimentações de até R$5.000. Classe pobre e classe média fora do ITF e do ITD. Você tira 79% da população brasileira. Aí uma determinada jornalista de uma grande rede, né, de jornalismo brasileiro, de televisão e tudo mais, num debate, mas professor Benevides, então eu que sou de classe média, ela ganha 1 milhão, ganho R$30.000, vou passar 6 cheques de 5 mil. Eu disse, Miriam, desculpa, jornalista, eu não estou preocupado com 5 mil, eu estou preocupado com 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão, 5 bilhões é onde eu vou arrecadar. Era 140 menos 19 bilhões, porque você vai perder receita com essa movimentação. Para mim, volta para os 120 bilhões que o ministro Paulo Guedes está falando. Então, você tira essa idiosincrasia de que o pobre vai pagar mais um, você elimina logo de cara. Você não deixa nem entrar na discussão. Pobre, classe média, não vai pagar o ITF. É simples assim. Terceiro, inflacionário, ele é cumulativo. Eu gosto de ouvir o Oraí nessas coisas de cumulatividade e tudo mais. Mas vamos lá. A gente diz que, como é muito cumulativo, imposto em toda a cadeia, tome aumento de custo, tome inflação. Tome inflação na economia brasileira. Isso é muito ruim até para o processo de alocação de recursos. Eu pedi meus alunos, fui lá na CPMF, quanto era a inflação em 99, quanto foi em 2007. Aí eu tomei um susto, meu caro Alisson. Tomei um susto quando eu vi. A gente diz para os nossos alunos em introdução à economia que inflação tem a ver com política fiscal, com política monetária, com taxa de câmbio. Agora, só com cumulatividade é difícil da gente aceitar. Acaba de dizer que vai gerar inflação. Eu tomei um susto. A inflação era 12. Sabe quanto terminou? Quanto foi a inflação em 2007? 4,95. Onde é que está essa história? Cumulatividade vai aumentar custo, isso vai aumentar preço final. Eu não sei. Pode ser uma retórica. Vai lá, faz um número e tudo mais. Ainda mais agora. Eu quero ver uma empresa de médio porte fazer o cálculo dos 20% sobre sua folha, quanto é que ele reduz isso e qual o custo que ele vai pagar numa indústria, por exemplo, de 3 cadeias, de 3 etapas, quanto é que ele vai pagar de
digitar o ETF de imposto financeiro. É só olhar a conta. Vamos fazer essa conta, para não ficar a discussão entre economistas. Não, é ruim, não, é bom. Não sei. Pô, objetiva a questão. E quarto, na minuta que eu vi do Marco Sintra, que ele já saiu, não, porque vai provocar desintermediação financeira. Isso só aconteceu no primeiro ano, CPMF. Depois voltou tudo ao normal. Só que dessa vez, e aí eu peço atenção aos internautas que estão nos ouvindo nesse exato momento, que é o seguinte, não é bem assim não. Se um traficante quiser colocar 120 mil reais numa caixa de sapato, comprar um carro para a namorada dele, para colocar no nome dela, não faz. Porque o Detran não vai registrar o carro só se ele pagar o ITF. Portanto, não adianta essa história dizer que vai ter dinheiro para comprar isso, ou se ele vai colocar 400 mil reais, o que eu não acredito, 400 mil reais em 3 caixas de sapatos, para comprar um apartamento, para dar para a mãe dele, que ele agora ficou rico, tem que ajudar a mãe e o pai, não registra o imóvel, pela lei que eu vi, não registra o imóvel. O cartório só fará o registro de imóvel se tiver o pagamento do ITD e do TF. Portanto, é um imposto assim, primeiro, não aumenta a carga, segundo, não é regressivo, terceiro, precisamos discutir se é inflacionário ou não, aumenta a acumulatividade, gera impacto de custo, e quarto, desintermediação financeira, que no novo formato, ele desaparecer, não vou falar isso, mas ele tem uma redução potencial muito grande de se fazer isso. Então, agora, infelizmente, o ministro não sabe fazer, vai criar mais um imposto, aí o Rodrigo Maia aqui não passa. Aqui na Câmara dos Deputados, aqui eu não deixo nem colocar. Ora, mas como é que pode um negócio desse? Realmente, da maneira como está colocada para a população brasileira, é um bofete na cara das pessoas que já estão cansadas, né, de tanto imposto. E, por último, lá na questão do crédito, no investimento privado, eu quero só lembrar que nós esquecemos de falar da preocupação com o meio ambiente, né? A regulação do meio ambiente, o investimento privado tem que estar tratando também, é importante, Tiziana, também nessas abordagens, que a empresa hoje tem essa preocupação também com o meio ambiente. Aliás, eu conheço, já me procuraram aqui na Câmara dos Deputados, vários investidores internacionais preocupados com esse manejo que o Brasil está tendo em relação ao meio ambiente. Esse é um assunto que a gente não pode deixar de lado e sempre que puder tem que falar um pouco sobre isso. Então, é essa a minha visão aí desse imposto polêmico que chama-se ITD ou ITF, que pode ter outras características que não aumento de carga e não retirada de competitividade de segmentos que têm cadeias extremamente extensas, portanto, cumulativas. Perfeito, deputado. Assim, a gente percebe que o tema aqui a gente poderia, né? Os 4 aqui a gente poderia até se esticar aqui bem muito. Mas, enfim, a gente tem só as considerações finais. Infelizmente, a gente está assim, quase que esgotando, né, o nosso tempo. Eu vou dar rapidinho, tá? 30 segundos somente para vocês se despedirem, porque infelizmente aqui a gente já vai cair aqui a conexão. Tá? Começando pelo professor Paulo Gala. Professor, muito obrigado, tá? 30 segundinhos aí para suas considerações finais. Obrigado, gente. Eu vou falar 30 segundos, até porque a bateria do meu telefone tá acabando aqui, então já vai acabar mesmo. É só dizer que foi um prazer, agradecer o convite, dizer que eu aprendi muito com o Orair, com o deputado Mauro Benevides, com a Tiziana, estava por fora dessas coisas, ela deu aqui uma aula pra gente. E foi ótimo. Obrigado. Um grande prazer participar dessa conversa aqui com vocês. Valeu, professor. Grande abraço. Rodrigo. Bom, também agradecer a oportunidade, é um prazer, né, rever o Paulo, rever o deputado Mauro, grande provocador. Acho que o debate poderia... Né, vamos ter a oportunidade aí de fazer uma nova iniciativa e discutir. Estou à disposição, né, é um grande prazer conversar com os amigos aí do Ceará e espero que, né, a iniciativa se mantenha e a gente possa manter esse debate em alto nível técnico e de temas interessantes para o país. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Rodrigo. Grande abraço. Tiziana, por favor. E eu quero finalizar dando uma informação que eu me lembrei agora, dos meus estudos também.
A ONU diz que o mercado financeiro movimenta por ano 350 trilhões de dólares e que 1% desse valor seria suficiente para resolver todas as metas das 17 ODS. E é por isso que eu falo, nós temos o poder de não deixar ninguém para trás, basta uma decisão. É uma decisão, não é falta de recurso. E aí eu quero falar um pouco sobre o Estímulo 2020, só convidar vocês para entrarem no site estimulo2020.org ou no Instagram, Estímulo 2020 ou Somos um CE. E é o novo projeto da Somos Um, que está trazendo para o Ceará uma forma de crédito rápido e sem burocracia, que depois de você aprovado, em 48 horas o dinheiro está na sua conta. É uma frente que a gente abriu para apoiar micro e pequeno empreendedor, no caso de faturamento entre 180 a 2 milhões de reais. Você pode entrar no site, é prático, sem burocracia. A gente sabe que tem as iniciativas do governo, mas a gente reconhece também que ninguém vai resolver o problema sozinho. Todos temos que fazer a nossa parte. Não adianta dizer, porque o banco tem o Banco Nordeste, tem o Pronamp, tem o outro que está fazendo. Não vai resolver. Como o nosso também não vai resolver o problema só. Mas todos temos que não esperar pelo que o outro está fazendo e sim fazer a nossa parte. E a nossa parte é fazer o Estímulo 2020 para o Ceará. Então, você que está assistindo, que é ou conhece algum micro e pequeno empreendedor e quer crédito, ou confia nos empreendedores do Ceará e quer apoiar, você também pode doar através do site a partir de R$10. E aí, o meu recado é: basta uma decisão. Obrigado pelo convite. Obrigado. Deputado. Serei breve também, que importante, o Paulo Galo está aqui conosco, parabéns ao Conselho Regional de Economia, a você, Alisson, ao Ricardo, a Silvana, que tem se dedicado tanto a mobilizar o Conselho. Eu aprendo muito quando escuto o Oraí, é impressionante, ele sabe que eu leio todos os papers dele, porque a gente aprende sempre quando ele coloca muito didaticamente, e quero deixar aqui publicamente, Oraí, esse registro que quero fazer nesse instante. Peço desculpas aqui, essas provocações aqui é só para os nossos internautas virem para dentro do debate, mas realmente a minha admiração é sincera e quero estar. E a Tiziana, que vem dando um show aí em todo canto, realmente é orgulho de todos nós cearenses, né? Ter alguém pensando com essa mente aberta, eu fico muito feliz. Estamos aqui na Câmara dos Deputados procurando contribuir com esse debate, não só na reforma, mas em vários outros segmentos que tenham sido indicados pelo meu partido, pelo PDT, a compor aqui algumas comissões de matérias relevantes aqui para o nosso país. Portanto, meu sincero agradecimento e parabéns ao Conselho Regional por esse debate, muito menos por mim, mas muito mais pelos expositores que aqui falaram. Bem, a gente aqui agradece, deputado Mauro Filho, parabeniza o nosso Conselho Regional de Economia, a pessoa do nosso presidente, Ricardo Coimbra, da nossa vice-presidente, Silvana Parente, que mobilizou aí, todo profissionais aí de alta expertise, expoentes das suas áreas, e realmente, acho que só quem ganha é o debate, e também o compromisso de colocar o nosso país aí na trilha do desenvolvimento econômico. Então, a gente agradece aí a todos. Tá? Muito obrigado para quem nos acompanhou. Tá? 2 horas aí de live. Muito obrigado mesmo. E até a próxima. Tá? Até mais, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.